11 horas 12 minutos, agora sim. Felipe Melo aqui conosco para falar de esporte e, acima de tudo, futebol, porque o Corinthians ontem empatou com o América de Cali na Neoquímica Arena e agora tem uma situação complicada para se classificar na Sul-Americana, né, Felipe? O que precisa o Corinthians para passar de fase? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia, Sabino. Bom dia Felipe. para todo mundo. O Corinthians precisa fazer o que não fez até agora na Copa Sul-Americana, porque ontem o empate em 1-1 contra o América de Cali deixa o Corinthians no seu grupo, na classificação, na terceira colocação, no grupo C, com 5 pontos. O líder é o Huracan e tem 7 pontos. O Huracan vai jogar contra o Racing. Ainda nessa rodada, o Racing, que é o pior time da competição no grupo C, com nenhum ponto. Então, se o Huracan vencer, ele chega a 10 pontos. O Corinthians, na terceira colocação, tem 5. E faltam 2 rodadas. O Corinthians poderia chegar a 11 pontos. E o Huracan pode chegar a 10, faltando 2 rodadas. Então, para ser líder do grupo, é praticamente impossível. E eu lembro que na Sul-Americana só o primeiro de cada grupo avança para a próxima fase de oitavas de final. Na segunda colocação, ainda é possível o Corinthians pegar a vaga da repescagem. Não enfrenta mais o América de Cali. O América de Cali tem 1 ponto a mais que o Corinthians. Então, nas próximas rodadas, vencer as suas partidas e torcer para o América de Cali tropeçar ali para o Corinthians tentar pegar a segunda colocação desse grupo e ir para a repescagem. É possível a segunda colocação? Claro, é possível, mas o Corinthians está devendo muito nas competições internacionais, né? Foi muito mal na pré-Libertadores e está muito mal na Copa Sul-Americana. Um empate ali ontem contra o América de Cali, jogando bem o time colombiano, né? O Corinthians, por muito tempo ali, passou sem relar na bola. O time do América de Cali controlou no segundo tempo o jogo. Então, o segundo tempo foi muito ruim do Corinthians. E ontem um empate em 1-1 em casa. Por outro lado, São Paulo ontem venceu o Alianza Lima e encaminhou, a classificação? São Paulo vai se classificar na Libertadores. Sim, 3 sim. vitórias em 3 jogos fora. E o São Paulo em 4 partidas conseguiu 3 vitórias fora e em casa, no Morumbi, foi 1 ponto conquistado. Então tem 10 pontos até agora no campeonato. E é a melhor sequência do São Paulo em uma Libertadores da América fora de casa com 3 jogos e 3 vitórias. Então um resultado muito bom do São Paulo. O São Paulo chega a 10 pontos na classificação. Ele só perderia a vaga se fosse derrotado nas próximas 2 rodadas e ainda o Alianza Lima tirar ali uma vantagem de gols. Então praticamente impossível o São Paulo ficar fora da próxima fase da Libertadores da América. Ontem 2-0 contra o Alianza Lima. Para efeito de comparação, o São Paulo tem 10 pontos e o Alianza Lima, o terceiro do grupo, tem apenas 4 pontos. Então ficar fora é muito difícil. O São Paulo agora vai lutar realmente pela primeira posição geral do seu grupo e também, quem sabe, a primeira colocação geral da Libertadores. O que está acontecendo com os nossos times, hein, Sabino? São Paulo com 3 vitórias em 3 jogos na Libertadores fora de casa. O Palmeiras há quase 20 jogos sem perder fora de casa. Mas na Libertadores... Bom, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro também, né? O São Paulo, um fracasso no Campeonato Brasileiro, apesar de ser o único invicto, mas só empata. Mas na Libertadores vai bem, né? O São Paulo é um time de Libertadores, né? Sempre priorizou Libertadores. Não sei se é o caminho certo, esquecer o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é mais jogar mal no Campeonato Brasileiro e jogar bem na Libertadores. O São Paulo tá invicto, né? Na Libertadores desde a temporada passada que não perde. Foi eliminado pelo Botafogo, mas nos pênaltis, sem Eliminado pelo derrota. campeão, né? Então, quer dizer, tá muito bem. E no Brasileiro esse ano tá invicto, mas com aquela sequência de empates. O Palmeiras não perde há 18 jogos como visitante. É a melhor marca do Verdão desde 1920 e 1996. O Palmeiras que joga hoje contra o Cerro Porteño fora de casa, lá no Paraguai, às 9h30 da noite. O adversário, que é um bom mandante. A última derrota do Cerro Porteño em casa foi, sabe para quem? Pro Palmeiras em 2023. Desde então, 4 vitórias e 3 empates, jogando em casa hoje, Palmeiras e Cerro Porteño no Paraguai.
o Verdão, que busca ali a classificação antecipada, tem 9 pontos, 100% de aproveitamento na Libertadores e hoje pode carimbar a vaga já na próxima fase da competição. Provável Palmeiras hoje com Everton, Jai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque. E o Estevão também no sistema ofensivo do Palmeiras. Hoje fora o Mikael com entorse no tornozelo e o Bruno Rodrigues fora, mas com a possibilidade do Marcos Rocha já relacionado jogar hoje. É bem provável que fique no banco de reservas, mas é um bom retorno para o técnico Abel Ferreira. Com transmissão da Rádio Bandeirantes, né? 9h30 da Claro, noite. com transmissão da Rádio Bandeirantes. Felipe, o que foi aquele jogo entre Inter de Milão e Barça? Digno de uma final de Champions, né? Aquilo foi futebol, viu? Eu acho, sabe? Coisa maravilhosa. E o né? que a Que gente isso. pratica aqui pode ser outro esporte, né? Porque é totalmente diferente, né? Completamente diferente. Totalmente. O nível que tem o futebol da Champions League, o futebol europeu, é muito diferente do que a gente vê aqui nos jogos, principalmente dessa semana, de ontem na Libertadores e Sul-Americana. Ontem a Inter de Milão estava vencendo por 2-0, o Barcelona virou aos 43 do segundo tempo com o gol do Rafinha, e quando todo mundo pensava, pô, o Barcelona classificou, a Inter faz o gol no último lance da partida, empata, vai para a prorrogação, e aí na prorrogação a Inter faz 4-3 e elimina o Barcelona. A Inter de Milão, nos últimos 3 anos, nas últimas 3 Champions, chega em 2 finais. Então vem numa crescente interessante e aguarda hoje quem vai enfrentar na próxima fase. Pode ser o Paris Saint-Germain ou o Arsenal, que se enfrentam hoje às 4 horas da tarde. Lembrando que o time francês tem a vantagem do empate porque venceu lá na Inglaterra por 1-0. A Timinho volta- chato, né? Da Inter de Milão, enjoado. Mas muito bom. A Muito volta bom. do futebol italiano, né? Agora, eu só queria fazer uma observação de quem assiste um jogo desse sem torcer para um lado ou para o outro, mas assiste porque o futebol é bonito. Que lindo do ponto de vista visual que foi o jogo, porque assim, os uniformes dos dois times são maravilhosos, os goleiros capricharam nos... Tô falando sério, não tô tirando sarro, não. São maravilhosos. Então era gostoso de ver o jogo. Jogo bonito, com uniformes maravilhosos. Os times brasileiros são pouco ousados também nos uniformes, né? E foi um jogo brigado, com defesaça de goleiro, com golaço. Sommer, o goleiro da Inter de com Milão, troca catou de tudo, passe. tudo. Foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Foi um belo jogo, sim. E aí, triste era depois, né? Você saber que ia ter Sul-Americana, Libertadores e ia assistir enquanto janta à noite em casa. Rapidinho, e tem torcedor modinha lá também, viu? Porque torcedores da Inter de Milão, quando tomaram 3-2, muitos saíram do estádio e não viram o empate, a classificação. E tem vídeo circulando que eles tentaram retornar, mas aí os seguranças falaram não. Se vocês saíram, vocês não voltam. E eles estavam desesperados querendo retornar para o estádio e não puderam. Então, lá também tem torcedor modinha, viu, Lupato Saber? Uma Perderam. modinha, é isso? Torcedor modinha. Muita gente vai falar assim, sem preconceito, tá? Mas são os torcedores Enzos, porque são a molecada nova e tal, e etc. Valeu, Felipe Melo. Até amanhã. Até. Valeu, obrigado.